Lei número 3.270, de 28 de setembro de 1885, conhecida popularmente como Lei dos Sexagenários, regula a extinção gradual do elemento servil. Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou, e nós queremos a lei seguinte. Da matrícula. Artigo 1º. Proceder-se-á em todo o Império a nova matrícula dos escravos, com declaração do nome, nacionalidade, sexo, filiação, se for conhecida, ocupação ou serviço em que for empregado, idade e valor, calculado conforme a tabela do parágrafo 3º. Parágrafo 1º. A inscrição para a nova matrícula far-se-á à vista das relações que serviram de base à matrícula especial ou à averbação efetuada em virtude da Lei de 28 de setembro de 1871, ou à vista das certidões da matrícula ou da averbação, ou à vista do título do domínio, quando nele estiver exarada a matrícula do escravo. Parágrafo 2º. A idade declarada na antiga matrícula se adicionará ao tempo decorrido até o dia em que for apresentada na repartição competente a relação para a matrícula ordenada por esta lei. A matrícula que for efetuada em contravenção às disposições dos parágrafos 1º e 2º será nula, e o coletor ou agente fiscal que a coletar incorrerá em uma multa de R$100.000 a R$300.000, sem prejuízo de outras penas em que possa incorrer. Parágrafo 3º. O valor a que se refere o artigo 1º será declarado pelo senhor do escravo, não excedendo o máximo regulado pela idade do matriculando, conforme a seguinte tabela. Escravos menores de 30 anos, R$900.000. De 30 a 40 anos, R$800.000. De 40 a 50 anos, R$600.000. De 50 a 55 anos, R$400.000. De 55 a 60 anos, R$200.000. Parágrafo 4º. O valor dos indivíduos do sexo feminino se regulará do mesmo modo, fazendo-se, porém, o abatimento de 25% sobre os preços acima estabelecidos. Parágrafo 5º. Não serão dados à matrícula os escravos de 60 anos de idade em diante. Serão, porém, inscritos em arrolamento especial para os fins dos parágrafos 10º e 12º do artigo 3º. Parágrafo 6º. Será de 1 ano o prazo concedido para a matrícula, devendo este ser anunciado por editais afixados nos lugares mais públicos com antecedência de 90 dias, e públicos pela imprensa onde a houver. Parágrafo 7º. Serão considerados libertos os escravos que no prazo marcado não tiverem sido dados à matrícula, e a esta cláusula será expressa e integralmente declarada nos editais e nos anúncios pela imprensa. Serão isentos de prestação de serviços os escravos de 60 a 65 anos que não tiverem sido arrolados. Parágrafo 8º. As pessoas a quem incumbe a obrigação de dar a matrícula a escravos alheios, na forma do artigo 3º do Decreto nº 4.835, de 1 de dezembro de 1871, indenizarão aos respectivos senhores o valor do escravo que, por não ter sido matriculado no devido prazo, ficar livre. Ao credor hipotecário ou pignoratício, cabe igualmente dar a matrícula aos escravos constituídos em garantia. Os coletores e mais agentes fiscais serão obrigados a dar recibo dos documentos que lhes forem entregues para a inscrição da nova matrícula, e os que deixarem de efetuá-la no prazo legal incorrerão nas penas do artigo 154 do Código Criminal, ficando salvo aos senhores o direito de requerer de novo a matrícula, a qual, para os efeitos legais, vigorará como se tivesse sido efetuada no tempo designado. Parágrafo 9º. Pela inscrição ou arrolamento de cada escravo, pagar-se-á R$1 de emolumentos,
cuja importância será destinada ao Fundo de Emancipação, depois de satisfeitas as despesas da matrícula. Parágrafo 10. Logo que for anunciado o prazo para a matrícula, ficarão relevadas as multas incorridas por inobservâncias das disposições da Lei de 28 de setembro de 1871, relativas à matrícula e declarações prescritas por ela ou pelos respectivos regulamentos. A quem libertar ou tiver libertado, a título gratuito algum escravo, fica remetida qualquer dívida à fazenda pública por impostos referentes ao mesmo escravo. O governo, no regulamento que expedir para a execução desta lei, marcará um só e o mesmo prazo para a apuração da matrícula em todo o Império. Artigo 2º. O Fundo de Emancipação será formado, primeiro, das taxas e rendas para ele destinadas na legislação vigente. Segundo, da taxa de 5% adicionais a todos os impostos gerais, exceto os de exportação. Esta taxa será cobrada desde já de despesas de arrecadação e anualmente inscrita no orçamento da Receita apresentado à Assembleia Geral Legislativa, pelo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Fazenda. Terceiro, de títulos da dívida pública emitidos a 5%, com amortização anual de 0,5%, sendo os juros e amortização pagos pela referida taxa de 5%. Parágrafo 1º. A taxa adicional será arrecadada ainda depois da libertação de todos os escravos e até se extinguir a dívida proveniente da emissão dos títulos autorizado por esta lei. Parágrafo 2º. O Fundo de Emancipação, de que trata o número 1º deste artigo, continuará a ser aplicado de conformidade ao disposto no artigo 27 do regulamento aprovado pelo Decreto nº 5.135, de 13 de novembro de 1872. Parágrafo 3º. O produto da taxa adicional será dividido em 3 partes iguais. A primeira parte será aplicada à emancipação dos escravos de maior idade, conforme o que for estabelecido em regulamento do governo. A segunda parte será aplicada à libertação por metade ou menos da metade de seu valor, dos escravos de lavoura e mineração, cujos senhores quiserem converter livres os estabelecimentos mantidos por escravos. A terceira parte será destinada a subvencionar a colonização por meio de pagamento de transporte de colonos que forem efetivamente colocados em estabelecimentos agrícolas de qualquer natureza. Parágrafo 4º. Para desenvolver os recursos empregados na transformação dos estabelecimentos agrícolas servidos por escravos em estabelecimentos livres, e para auxiliar o desenvolvimento da colonização agrícola, poderá o governo emitir títulos de que trata o número 3º deste artigo. Os juros e amortização desses títulos não poderão absorver mais dos 2/3 do produto da taxa adicional, consignada no número 2 do mesmo artigo, das alforrias e dos libertos. Artigo 3º. Os escravos inscritos na matrícula serão libertados mediante indenização de seu valor pelo Fundo de Emancipação ou por qualquer outra forma legal. Parágrafo 1º. Do valor primitivo com que for matriculado o escravo se deduzirão: no primeiro ano, 2%, no segundo, 3%, no terceiro, 4%, no quarto, 5%, no quinto, 6%, no sexto, 7%, no sétimo, 8%, no oitavo, 9%, no nono, 10%, no décimo, 10%, no undécimo, 12%. Contar-se-á para esta dedução anual qualquer prazo seja feita a libertação pelo Fundo de Emancipação ou por qualquer outra forma legal. Parágrafo 2º. Não será libertado pelo Fundo de Emancipação o escravo inválido, considerado incapaz de qualquer serviço pela junta classificadora, com recurso voluntário para o juiz de direito. O escravo assim considerado permanecerá na companhia de seu senhor.
Parágrafo 3º. Os escravos empregados nos estabelecimentos agrícolas serão libertados pelo Fundo de Emancipação indicado no artigo 2º, parágrafo 4º, segunda parte, se seus senhores se propuserem a substituir os mesmos estabelecimentos do trabalho escravo pelo trabalho livre, observadas as seguintes disposições. Letra A. Libertação de todos os escravos exigentes nos mesmos estabelecimentos e obrigação de não admitir outros, sob pena de serem estes declarados libertos. Letra B. Indenização pelo Estado de metade do valor dos escravos assim libertados, em título de 5%, preferidos os senhores que reduzirem mais a indenização. Letra C. Usufruição dos serviços dos libertos por tempo de 5 anos. Parágrafo 4º. Os libertos obrigados a serviço nos termos do parágrafo anterior serão alimentados, vestidos e tratados pelos seus ex-senhores e gozarão de uma gratificação pecuniária no dia de serviço, que será arbitrada pelo ex-senhor com aprovação do juiz de órfãos. Parágrafo 5º. Esta gratificação, que constituirá a pecúlia do liberto, será dividida em 2 partes, sendo uma disponível deste logo e outra recolhida a uma caixa econômica ou coletoria, para lhe ser entregue, terminado o prazo da prestação dos serviços a que se refere o parágrafo 3º, última parte. Parágrafo 6º. As libertações pelo pecúlio serão concedidas em vistas das certidões do valor do escravo, apurado na forma do artigo 3º, parágrafo 1º, e da certidão do depósito desse valor nas estações fiscais designadas pelo governo. Essas certidões serão passadas gratuitamente. Parágrafo 7º. Enquanto se não encerrar a nova matrícula, continuará em vigor o processo atual de avaliação dos escravos, para os diversos meios de libertação, com o limite fixado no artigo 1º, parágrafo 3º. Parágrafo 8º. São válidas as alforrias concedidas, ainda que o seu valor exceda ao da terça do outorgante, e sejam ou não necessários os herdeiros que porventura tiver. Parágrafo 9º. É permitida a liberdade direta de terceiros para a alforria do escravo, uma vez que se exiba preço deste. Parágrafo 10. São libertos os escravos de 60 anos de idade, completos antes e depois da data em que entrar em execução esta lei, ficando, porém, obrigados a título de indenização pela sua alforria a prestar serviços a seus ex-senhores pelo espaço de 3 anos. Parágrafo 11. Os que forem maiores de 60 e menores de 65 anos, logo que completarem esta idade, não serão sujeitos aos aluditos serviços, qualquer que seja o tempo que os tenham prestado, com relação ao prazo acima declarado. Parágrafo 12. É permitida a remissão dos mesmos serviços, mediante o valor não excedente a metade do valor arbitrado para os escravos da classe de 55 a 60 anos de idade. Parágrafo 13. Todos os libertos maiores de 60 anos, preenchido o tempo de serviço de que trata o parágrafo 10, continuarão em companhia de seus ex-senhores, que serão obrigados a alimentá-los, vesti-los e tratá-los em suas moléstias, usufruindo os serviços compatíveis com as forças deles, salvo se preferirem obter em outra parte os meios de subsistência, e os juízes de órfãos julgarem capazes de o fazer. Parágrafo 14. É domicílio obrigado por tempo de 5 anos, contados da data da libertação do liberto pelo Fundo de Emancipação, o município onde tiver sido alforriado, exceto o das capitais. Parágrafo 15. O que se ausentar de seu domicílio será considerado vagabundo e apreendido pela polícia, para ser empregado em trabalhos públicos ou colônias agrícolas. Parágrafo 16. O juiz de órfãos poderá permitir a mudança do liberto no caso de moléstia ou por outro motivo atendível, se o mesmo liberto tiver bom procedimento e declarar o lugar para onde pretende transferir seu domicílio. Parágrafo 17. Qualquer liberto encontrado sem ocupação será obrigado a empregar-se ou a contratar seus serviços no prazo que lhe for marcado. Parágrafo 18.
terminado o prazo, sem que o liberto mostre ter cumprido a determinação da polícia, será por esta enviado ao juiz de órfãos, que o constrangerá a celebrar contrato de locação de serviços, sob pena de 15 dias de prisão com trabalho e de ser enviado para alguma colônia agrícola no caso de reincidência. Parágrafo 19. O domicílio do escravo é intransferível para a província diversa da em que estiver matriculado ao tempo da promulgação desta lei. A mudança importará a aquisição da liberdade, exceto nos seguintes casos. Primeiro, transferência do escravo de um para outro estabelecimento do mesmo senhor. Segundo, se o escravo tiver sido obtido por herança ou por adjudicação forçada em outra província. Terceiro, mudança de domicílio do senhor. Quarto, evasão do escravo. Parágrafo 20. O escravo evadido da casa do senhor ou de onde estiver empregado não poderá, enquanto estiver ausente, ser alforriado pelo fundo de emancipação. Parágrafo 21. A obrigação de prestação de serviços de escravos, de que trata o parágrafo 3º deste artigo, ou como condição de liberdade, não vigorará por tempo maior do que aquele em que a escravidão for considerada extinta. Disposições gerais. Artigo 4º. Nos regulamentos que expedir para execução desta lei, o governo determinará: primeiro, os direitos e obrigações dos libertos a que se refere o parágrafo 3º do artigo 3º para com os seus ex-senhores e vice-versa. Segundo, os direitos e obrigações dos demais libertos sujeitos à prestação de serviços e daqueles a quem esses serviços devam ser prestados. Terceiro, a intervenção dos curados gerais por parte do escravo, quando este for obrigado à prestação de serviços, e as atribuições dos juízes de direito, juízes municipais e de órfãos, e juízes de paz nos casos de que trata a presente lei. Parágrafo 1º. A infração das obrigações a que se referem os números 1 e 2 deste artigo será punida conforme a sua gravidade, com multa de R$200 ou prisão com trabalho até 30 dias. Parágrafo 2º. São competentes para a imposição dessas penas os juízes de paz dos respectivos distritos, sendo o processo do Decreto número 4.824, de 29 de novembro de 1871, artigo 45 e seus parágrafos. Parágrafo 3º. O acoltamento de escravos será capitulado no artigo 260 do Código Criminal. Parágrafo 4º. O direito dos senhores de escravo à prestação de serviços dos engenhos ou à indenização em títulos de renda, na forma do artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei de 28 de setembro de 1871, cessará com a extinção da escravidão. Parágrafo 5º. O governo estabelecerá em diversos pontos do Império ou nas províncias fronteiras coloniais agrícolas, regidas com disciplina militar, para as quais serão enviados os libertos sem ocupação. Parágrafo 6º. A ocupação efetiva nos trabalhos da lavoura constituirá legítima isenção do serviço militar. Parágrafo 7º. Nenhuma província, nem mesmo as que gozarem de tarifa especial, ficará isenta do pagamento do imposto adicional que trata o artigo 2º. Parágrafo 8º. Os regulamentos que forem expedidos pelo governo serão logo postos em execução e sujeitos à aprovação do Poder Legislativo. Consolidadas todas as disposições relativas ao elemento servil constantes da Lei de 28 de setembro de 1871 e respectivos regulamentos que não forem revogados. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, e guardar tão inteiramente como nela se contém. O secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, aos 28 de setembro de 1885, 64º da Independência e do Império. Imperador com rúbrica e guarda. Antônio da Silva Prado. Carta de lei, pela qual Vossa Majestade Imperial manda executar o decreto da Assembleia Geral, que houve por bem sancionar,
regulando a extinção gradual do elemento servil, como nele se declara: para Vossa Majestade Imperial ver, João Capistrano do Amaral a fez. Chancelaria-Mor do Império, Joaquim Delfino Ribeiro da Luz. Transitou em 30 de setembro de 1885. Antônio José Vitorino de Barros. Registrada. Publicada na Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas em 1 de outubro de 1885. Amarílio Olinda de Vasconcelos.